Seja você uma pessoa disposta a riscos ou avessa a riscos, não importa. Entender os riscos e mitigar os riscos é sempre uma boa opção. Em meio a um período de inflação crescente, instabilidade no mercado internacional, instabilidade política interna, coisas desse tipo, pode ser muito difícil e ser considerado arriscado para determinadas pessoas mudar ou não sua carreira profissional, aceitar ou não uma nova vaga de emprego, abandonar o emprego atual para abraçar um novo. Pode não ser uma decisão fácil e confortável. Então, algumas coisas você pode fazer para mitigar, para diminuir, reduzir o risco potencial que uma mudança de emprego, uma mudança na sua carreira pode trazer. Vou comentar 4 coisas que podem te ajudar a diminuir o risco da mudança na sua carreira. Primeiro, entenda a indústria, o segmento no qual você vai eventualmente atuar, a nova empresa. E analise também a indústria ou a sua própria empresa no momento atual. Leia na imprensa a respeito do assunto. Converse com pessoas que atuem nesse setor. Analise a concorrência. Veja o que pode estar acontecendo na indústria e como isso possivelmente vai impactar a empresa em que você está e a nova empresa que você está considerando adotar como sua nova casa. Vou contar uma história agora. Por uns anos eu tive um colega que atuava num grande banco. Esse banco era um banco muito famoso e tinha uma propaganda muito forte na televisão. Esse profissional foi convidado para ir para uma outra indústria, para um outro segmento, e ele recuou. Achou que ele no banco estava muito seguro, que ele tinha uma posição muito bacana. Ele falou comigo sobre isso naquela época. Eu lembro que eu achava que a ideia da mudança era muito boa e que parecia muito favorável, muito interessante. Mas no final ele decidiu pela segurança. O resultado é que menos de um ano depois esse banco já não existia mais. Ele estava desempregado e a grande oportunidade que ele teve no outro segmento de indústria já não estava mais disponível para ele. Ele se arrependeu muito de não ter tomado aquela decisão. Ele não estudou o suficiente a situação da própria empresa, a situação do seu setor e a situação da nova empresa que estava oferecendo um emprego para ele. Essa é uma das ações mais importantes que nós podemos fazer. Estudar a indústria, estudar o segmento, estudar as próprias empresas. Essa pesquisa, o segundo ponto-chave, além de entender a indústria, eu já mencionei, pesquisar a empresa. Se for uma empresa de capital aberto, tem muita informação disponível no mercado. Então vá para o mercado buscar essas informações. Tem muita coisa disponível na internet. Se você acessar a própria Bolsa de Valores, você vai encontrar o site da Bolsa de Valores, vai encontrar muita informação disponível, a imprensa especializada, enfim. Tudo isso vai ajudar você a perceber se essa empresa está indo bem, se não está indo bem, que perspectivas ela tem ou deixa de ter. Conhecer também os principais executivos destas empresas e buscar entendimento da reputação deles é muito fundamental. Eu tenho feito investimento na Bolsa de Valores por alguns anos, investi com muito sucesso nos últimos anos. Um dos critérios que eu adotei foi estudar o perfil do executivo principal, do executivo financeiro, do board, né, do conselho daquela empresa ou do comitê executivo daquela empresa. Eu entrava no LinkedIn dos executivos, buscava pessoas que eu eventualmente conhecia, que conheciam esses executivos, falava com essas pessoas a respeito e eu sempre investi em empresas cujos executivos tinham boa reputação, boa capacitação, boa experiência, porque eu sabia que isso iria fazer muita diferença. Terceira coisa que eu diria para você diminuir os riscos na hora da decisão de mudar ou não de emprego, faça perguntas estratégicas a respeito da nova empresa. Se você tiver numa entrevista, excelente. Se ainda não tiver numa entrevista, busque pessoas que estão trabalhando naquela empresa, que conhecem aquela empresa para obter informações. Então, por exemplo, uma pergunta do tipo, como é que a empresa está se ajustando à flutuação do câmbio no mercado? Como que a cadeia de suprimentos internacional que está prejudicada por causa da guerra da Ucrânia está afetando o negócio e como que a empresa está resolvendo esse problema? Você pode, com esse tipo de pergunta, verificar a própria inteligência da empresa e o apetite da empresa por buscar soluções criativas e se manter agressiva, forte no mercado, mesmo em meio a um ambiente turbulento. A verdade é que nós estamos num ambiente turbulento o tempo inteiro. Eu trabalho mais ou menos 40 anos. Eu nunca vi um tempo de calmaria. Né? Nós sempre temos turbulências de um jeito ou de outro.
né? Então nós precisamos entender como é que essas empresas estão atuando e isso pode te ajudar. Você pode fazer perguntas adicionais como: a empresa realizou muitas demissões durante a pandemia? Como ela lidou com a retomada do final da pandemia? Como é que ela reconectou a sua cadeia de suprimentos a partir da pandemia? São coisas que você pode avaliar, então, a inteligência da empresa. A última coisa que eu diria é: fale consistentemente com a sua rede de relacionamento. Não deixe de ouvir as pessoas que você conhece, que você respeita, saber a opinião delas e o entendimento delas sobre a sua nova empresa ou a sua possível nova empresa. Então, na medida que você entender a indústria, entender a empresa, fazer perguntas estratégicas a respeito do pensamento e das ações da empresa, numa entrevista ou com pessoas que estejam ligadas à empresa, e conversar bastante com a sua rede de relacionamentos, você vai reunir informações suficientes para tomar uma boa decisão. Eu sou Johannes Castellano, desejo muito sucesso para você.